Namaskar. Hoje eu vou falar para vocês sobre Dharma. Dharma significa a natureza de alguma coisa. Por exemplo, a natureza do fogo é queimar. Então, o Dharma do fogo é servir a esse propósito. E o ser humano, segundo os yogis, também tem dois dharmas. Tem um dharma que é ligado à própria natureza física, material, a natureza que constitui o ser humano, que é uma natureza fisiológica, as necessidades relacionadas ao instinto de sobrevivência do ser humano. E tem um outro dharma que está relacionado à parte espiritual do ser humano. Quando a gente fala sobre necessidades, a gente se lembra do psicólogo americano Maslow, que falou sobre a pirâmide de necessidades do ser humano. Então, é meio parecido com a abordagem de Maslow, o ensinamento do yoga. Então, segundo o yoga, nós temos dois dharmas. O primeiro é chamado de Swabhavika Dharma, que tem a ver com essa natureza instintiva. Tudo que o ser humano precisa para sobreviver. Então, ele precisa o quê? Comer, ele precisa dormir, ele precisa descansar, né? E precisa de segurança, superar o medo, né? Porque, como os animais se protegem, o ser humano também precisa se sentir protegido. Então, todas as necessidades materiais visam esse bem-estar. E o Dharma espiritual é chamado de Bhagavata Dharma, ou Bhagavata Dharma. Ele tem o propósito também de trazer essa felicidade, mas é uma felicidade além das questões materiais, vai além do instinto de sobrevivência. Como Maslow aborda as necessidades, ele fala de uma hierarquia. Então, é a mesma coisa aqui na abordagem yogi. Nós temos uma hierarquia, a gente vai suprindo essas necessidades básicas de se alimentar, de dormir, de se sentir seguro, protegido. A necessidade sexual, né, de reprodução, é outra necessidade ligada à natureza instintiva. Quando o ser humano supre essas necessidades, ele começa a almejar mais realizações, mais conquistas. E aí começam a aparecer as necessidades ligadas à área social, né? Todo ser humano precisa se relacionar. E então Maslow vai trazendo essas outras hierarquias para uma complexidade maior no campo das necessidades. Então, o relacionamento para suprir esse lado afetivo, o saber, a conquista, né, intelectual, é outra aspiração do ser humano. E aí, por fim, a gente chega nessa realização espiritual, que é onde o ser humano supre a necessidade mais profunda, né? Onde ele se sente realizado plenamente, não tem mais nada que falte. Só que para chegar a esse propósito, para alcançar, né, esse estágio, o ser humano precisa ir realizando essas conquistas materiais, sociais e intelectuais. Então, existem alguns fatores, né, que a gente observa, né, nessa conquista, né, do Bhagavata Dharma, né, dessa conquista espiritual. E esses fatores, eles são relacionados a atitudes, né, a práticas que o ser humano pode fazer para se aproximar desse propósito de realizar o seu Dharma espiritual. Esses fatores são relacionados à mente, né? Então, o primeiro dele é chamado em sânscrito de Vistara, que significa expansão da mente. Como é que eu faço para expandir a minha mente? Eu quero sair desse
contexto de egoísmo, de ficar voltado para a minha própria necessidade. Então eu começo a buscar essa conexão com o infinito, através da busca de conhecimento, que é o estudo, né, de textos espirituais, eu posso fazer isso. Estar em boas companhias, satsanga, né, é outra maneira de me aproximar da consciência suprema, expandir a minha mente. Depois a gente tem outro fator que é o fluxo, chamado em sânscrito de rasa, que é você estar conectado com a vontade divina, com a vontade da consciência cósmica. Eu exercito aceitar essa vontade e me curvar a esse fluxo, né? Me desapegando daquilo que é do meu ego. O terceiro fator é o serviço desinteressado, o serviço ligado a atender às necessidades do outro. E aí esse outro pode ser animais, as plantas, né? Eu posso fazer um serviço físico de ajudar uma pessoa que está precisando de um trabalho e que não possa realizar esse trabalho. Por exemplo, uma pessoa doente, eu vou lá para fazer um trabalho para ela, trabalho doméstico. Eu posso fazer um serviço material ajudando alguma instituição, né, que presta serviço social. Eu posso fazer um serviço intelectual, dando aulas, oferecendo cursos, disponibilizando o meu conhecimento. E eu posso fazer um serviço altruísta, que é me sacrificar para atender ao outro na sobrevivência. Por exemplo, uma pessoa que salva vidas, né, no mar, um bombeiro, né, arrisca a própria vida para salvar do outro. É um serviço altruísta, de autodesapego. E nós temos o serviço à consciência suprema. A própria meditação, quando eu me coloco à disposição, a minha mente fica à disposição da mente cósmica, é um serviço. Quando eu canto kirtan, quando eu conduzo alguma prática espiritual, né, eu estou fazendo o serviço à consciência cósmica. E aí, por último, o último fator é eu procurar me estabelecer conectada com a entidade suprema, né? Me tornar um com a consciência suprema. Quando eu consigo isso, eu atinjo o que os yogis chamam de autorrealização. É a fusão, é o próprio significado de yoga, que é união das minhas partes que se integram para me fundir com a consciência cósmica. Então isso seria o ápice da realização. Atingindo isso, eu atinjo o Bhagavata Dharma e serei um ser autorrealizado. Então, espero que vocês se inspirem nessas práticas com essa abordagem e aguardem mais outros vídeos para auxiliar nesse trabalho, nesse propósito. Namaskar.